Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar, nessa quinta-feira, dia 17, é isso? 18. 17 foi ontem, 15 foi segunda, vamos lá. 15 segunda, 16 terça, 17 quarta e 18 quinta-feira. Amanhã 19, não esquecerei. Grande abraço a você que nos acompanha em mais um 3 em Pauta aqui na Rádio Ômega, no Espaço Cultural Filete. Muita informação, muita análise, muita prestação de serviço. E hoje uma prestação de serviço ainda maior, porque a Cris Carvalho, que hoje não está no programa em razão do revezamento e também por uma outra razão ainda mais importante. Ela estará acompanhando no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde de Santos, lá no Tribuna Square, no quarto andar, no centro de Santos, uma coletiva envolvendo vários setores da saúde da cidade referente, em especial às vagas, né, nos hospitais referentes à Covid-19, né, que vários hospitais já chegam à lotação máxima com relação à Covid, já 3 nessa situação, e a Cris Carvalho estará lá acompanhando parte dessa coletiva que tem horário previsto para começar às 11 da manhã. E quem está aqui do meu lado, Anderson Firmino. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Ted. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado por deixar a gente entrar no celular. E sempre em nome de Célula Mater, Laboratório Célula Mater, sim, presente quando você mais precisa. Ali a sede é no Bernardo de Campos, número 50, né? Mas com unidades espalhadas aí pela Baixada, enfim, se você precisar fazer um exame, precisa fazer aquele check-up, né? Aqueles exames laboratoriais precisos ali, pode procurar o Laboratório Célula Mater, nosso amigo Carlos, Dr. Carlos, que estaria aqui amanhã, né? Estará aqui amanhã. Está prevista a sua participação amanhã. Para comentar bastante coisa e vamos que vamos, né? Porque hoje o quadro da Covid-19 continua apertando aí na Baixada, no Brasil como um todo, né? E várias decisões aí em torno desse tema tem tomado conta da agenda, né, Terry? Na verdade tem tomado conta da agenda faz tempo. Tem hora que diminui, agora aumentou de novo, quer dizer, a gente vive num déjà vu, né? Fica um ano atrás a gente estava vivendo um negócio semelhante, agora, claro, com mais casos, né? Muito mais casos, mas é uma situação muito semelhante à que a gente vivia um ano atrás. E para começar até o giro de notícias falando da Covid, e um dado mais do que preocupante, né? Há muitas comparações nesse sentido, mas essa em específico eu não havia visto até então. Falando em um ano, a Covid já matou mais brasileiros do que a AIDS em quase 40 anos. Nossa. Uma coisa... Aí aqui é uma matéria até inclusive da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: um ano de pandemia, a Covid-19 já matou mais gente do que o HIV em quase 4 décadas no Brasil. Lembrando que o HIV começou a ser falado em 1983, não me fala a memória, então já vão 38 anos pelo menos. A letalidade foi superada nesta terça-feira, anteontem, quando as vítimas de coronavírus chegaram a 282.127. As mortes por AIDS entre 1980 e 2019, no placar disponibilizado pelo Ministério da Saúde, são 281.156, ou seja, já passou em quase 1.000 aí. Quase 1.000 de diferença. Ainda não há dados atualizados de 2020 e 2021 nesse balanço. 2008 para cá, a média de vítimas da AIDS tem sido relativamente estável. Em 2019, foram 10.500. É provável, portanto, que a soma dessas mortes ainda seja um pouco maior, beirando as 300 mil, mas a chance da pandemia ultrapassar já nos próximos dias, né, levando em conta o que a gente tem visto diariamente, a mortandade provocada pelo HIV é certa. É impressionante. Cada dia a gente se impressiona mais com esse tipo de comparação. E é interessante que esse número venha à tona, dessa comparação das mortes de HIV com as mortes por conta da Covid, porque lá no começo, uma das justificativas para poder... de quem minimizava a Covid, tanta gente morre de AIDS, ninguém fala nada, não sei o quê. E falava de outras doenças também. Tipo, assim, morre de outras coisas de também. Câncer, etc, tal. Mas, por exemplo, no caso da AIDS especificamente, sim. Tá aí a resposta. Né? Parabéns aos envolvidos, como diria o outro. Só que não. Lógico que ironicamente, só que não. Uma outra notícia ainda tem relação com a Covid, claro, mas ligada à Baixada Santista, é que Bertioga está restringindo a venda de bebidas alcoólicas após as 20 horas. Lembrando que 20 horas é o início do toque de recolher determinado pelo governo do estado.
A cidade de Bertioga aí adotou novas medidas para conter os casos de Covid-19 durante a fase emergencial do Plano de São Paulo, decretado no último dia 11. A partir desta quarta-feira, ou seja, desde ontem, o novo decreto passou a valer. De acordo com o decreto municipal número 3.637/2021, bares e adegas poderão funcionar apenas por delivery e drive-thru todos os dias das 8 às 17 horas. Fica proibido o consumo no local. Restaurantes e lanchonetes poderão funcionar todos os dias das 6 às 22 horas, também sem consumo no local. Fica permitido drive-thru até às 20 horas e delivery até às 22 horas. Mercados, padarias, lojas de conveniência, entre outros segmentos, ficam proibidos de vender bebidas alcoólicas após as 20 horas. E o site da prefeitura indica, inclusive, o decreto completo, né? Mais uma medida dentro das que vêm sendo realizadas referentes à Covid. Né? E essa semana que vem se intensificando aí, né, pelo menos no noticiário, as blitz, né, de Ministério Público, Polícia, Sim. Procon, etc. No fim de semana, por exemplo, foi uma festa em São Paulo, capital, por exemplo, que aconteceu aquele caso do Gabigol. Uhum. E teve um caso aí ontem, né, nessa noite, que chamou bastante atenção. Que é um local aí que é tido como hotel, mas a gente sabe que não é exatamente um hotel, mas que foi fechado ontem lá em São Paulo, né? Porque muita gente foi lá para jantar. Equipes de fiscalização do governo de São Paulo fecharam a boate Bahamas em Moema, na zona sul da capital. Então o que eu falei tem algum sentido. Que é propriedade do empresário Oscar Maroni, né? E também uma outra casa noturna também foi fechada na zona norte de São Paulo. No caso do Bahamas, 54 pessoas foram encontradas no local, das quais 8 eram frequentadores e os demais eram funcionários da boate. Ninguém usava máscara. Segundo o Oscar Maroni, o estabelecimento está em funcionamento porque não é uma casa noturna, mas sim um hotel. Hotel. É questão de denominação, né? Questão de denominação, né? É questão de ponto de vista. É aquele negócio, é tudo uma questão de ponto de vista. Você vê o Gabigol vai ao cassino para jantar. Será que alguém vai ao Bahamas para se hospedar? E sabe quem foi pego num cassino também? Em outro cassino nessa... Não sei se você vai lembrar do Gibão, que participou daquele escândalo de arbitragem de Deus Pereira de Carvalho. Ah, 2005, sim, lembro. Agora tô lembrando. Ele foi pego num desses cassinos aí clandestinos essa semana. A aposta é um negócio dele também. E a alegação foi a mesma, de que ele tinha ido jantar. Pois é, né? Brincadeira. Olha, só dando risada. O povo tá jantando demais fora de casa. Pois é, tem gente que janta fora de casa, mas... não volta pra casa, às vezes, né? Esse é o problema. Mas, enfim, olha, só dando risada. A justiça é cômico se não fosse trágico, inacreditável. Né? Eu acho que o Gibão deve ter visto a do Gabigol, né? Pior é que ele podia ter visto e inventado outra coisa, porque a do Gabigol não colou. Ele podia ter inventado uma outra coisa. Né? Se a inspiração foi o Gabigol. Ai, meu Deus do céu. Temos mais notícias aí, Ted? É demais. Oi? Temos mais? Temos mais. Não é nenhum cassino, nenhum hotel aqui, mas o outro assunto é o seguinte: é que São Vicente abriu 14 novos leitos para enfermaria e UTI para Covid-19. Aí a Prefeitura de São Vicente anunciou a abertura desses 14 leitos no Hospital São José. O motivo, claro, é o aumento do número de casos da doença. O hospital que fica lá na Frei Gaspar, 790, no centro de São Vicente, está com lotação de 100% da enfermaria. 8 dos 9 leitos de UTI estão ocupados. A entrega de novos leitos ocorreu na noite de ontem. Agora, o Hospital São José dispõe de 23 leitos de enfermaria, antes eram apenas 10, como a gente acabou de falar, e 10 de UTI. 10 de UTI, né? Eram 9 antes. De acordo com a Prefeitura, 2 dos leitos de enfermaria estão preparados para serem transformados em UTI, caso haja necessidade, melhor dizendo. Segundo a administração municipal também, os espaços para internação foram montados em menos de 24 horas, com equipamentos necessários para receber novos pacientes infectados com o novo coronavírus. A nova ala de Covid-19 dentro do Hospital São José foi inaugurada no último dia 3, né? A gente até divulgou aqui no 3 em pauta, e era dividida entre os 2 setores de internação voltados para o tratamento da doença na cidade. Desde quarta-feira, o espaço ocupado pela UTI geral da unidade passou a ser utilizado somente como UTI Covid. Enquanto isso, o ministro da Saúde, que não assumiu ainda, né? Uhum. Na teoria, né? Porque na prática já está começando a tomar conta do pedaço. O Marcelo Queiroga, sim, ele disse que a sua gestão vai trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta
assistencial no tratamento da Covid-19 no Brasil. Quer dizer, ele quer trazer para si, para o Ministério da Saúde, o controle sobre a gestão da pandemia em todo o país. Isso inclui os atos dos governos, das prefeituras, etc., né, para poder não haver dissonância, não haver, como posso dizer, discrepância, né, contradição, enfim, o que são aplicados nos estados e nos municípios do que pensa o governo federal. Puxa vida. Isso é uma faca de dois gumes, né, porque a gente sabe que o governo federal não tá assim tão... Então, né? Se todo mundo pensasse da mesma forma, seria lá da no começo, mesma forma correta, né, digamos assim, seria mais fácil. Até um dos itens da Ludmila Rajar, né, que foi quase aí... Aquela que tinha um sonho como Martin Aquela que tinha um sonho, exatamente. Era um comitê de crise 24 horas para poder atender aos municípios, né, as demandas dos municípios, decidir as coisas ali de forma mais rápida, mais presente, para poder... dar andamento nas questões, enfim, tudo isso, né? E acabou ficando pelo meio do caminho aí, o sonho acabou da Ludmila, até melhor para ela. Aquela que não é sua, na verdade, mas aquela famosa frase, acabou o sonho, mas ainda tem pão doce. Exatamente. E tem um outro assunto, aliás, a propósito do Marcelo Queiroga, ele voltou a defender o distanciamento social. Né? Exatamente. Como ele já tinha falado anteriormente, voltou, pelo menos, está sendo coerente com o que falou antes. Né? Isso já é uma grande coisa. A gente está na linha com além de um grande jornalista, um grande amigo nosso, trabalhamos juntos lá em A Tribuna e no Expresso Popular também, saudoso Expresso Popular, que é o Sandro Tadeu. Tudo bem, Sandro? Bom dia, obrigado por participar do programa. O Sandro que está apresentando um programa lá na RBA, na Rede Brasil Atual, nas manhãs também. Tudo bem, Sandro? Bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Opa, bom dia, Ted, Anderson, bom dia aos ouvintes e internautas aqui da Ômega. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Então tá bom. Sandra, a gente falava, até começando a abordar um assunto contigo, que, claro, está na pauta, inclusive tem uma matéria extensa hoje em A Tribuna, não é sua, inclusive é do Maurício e do Ronaldo Vaio, sobre que Santos não descartam um lockdown aí. Não sei se isso vai ser abordado na coletiva de hoje, inclusive que a Cris Carvalho estará presente e a intenção é que ela entre ao vivo aqui na segunda metade do programa. Chegou a hora disso, Sandro, na tua visão, de repente, de Santos aderir a esse lockdown, levando em conta que pelo menos 12 cidades do estado, né, cidades até bem menores que Santos, aderiram a esse lockdown em razão dos leitos também, diga lá. Eu vou mais além até, eu pergunto para o Sandro que está envolvido, que conhece bem os bastidores da política. Claro. A Prefeitura de Santos conseguiu equacionar todos os elementos assim para poder chegar ao ponto de decretar um lockdown? Quer dizer, conseguiu convencer todas as instâncias ou vai pro pau, digamos assim, e depois ver o que acontece? Quem reclamar, reclamou. Olha, para ser bem sincero com vocês, eu acho que essa medida deveria ter sido tomada até com uma certa antecedência, viu? Na semana, há um mês, está fazendo um mês ontem, que eu entrevistei o Edinho Silva, o prefeito de Araraquara. E ele revelou um verdadeiro caos ali na cidade, e ele não viu outra alternativa a não ser fechar toda a cidade diante daquela situação. E a gente vinha observando já, pelo menos há umas 2 semanas, esse tipo de situação, que a coisa vinha piorando aqui na nossa região, né? Enfim, e a gente sabe, pela experiência de Araraquara, que quando dá esse repique de casos, ele ocorre de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito rápida. E que, apesar do esforço das prefeituras em abrirem os leitos, isso se esgota em questão de horas, como vocês mesmo leram a manifestação aí do Caio Amado, aquele prefeito de São Vicente, essa publicação foi feita ontem nas redes sociais. Então, eu acho que realmente o quadro é bastante complicado, um quadro muito difícil aqui, e eu imagino, o que a gente sabe pelos bastidores é que a prefeitura deve anunciar medidas mais restritivas agora, por conta desse cenário,
e até porque a gente também está perto de um colapso no sistema privado de saúde, né? Porque, assim, é uma situação complicada, tanto do ponto de vista da falta de profissionais, porque, pelo que eu sei, tem locais aí, até mesmo de São Paulo, oferecendo valores muito altos para plantões de médicos, para você estar trabalhando e mesmo assim está tendo dificuldade. E, além disso, a gente tem a questão dos insumos, que isso foi pouco comentado até aqui. Então, faltando, também. Eu imagino que esteja ocorrendo, ou a gente está prestes a ocorrer, uma falta de insumos para você manter as pessoas devidamente cuidadas, né, numa UTI. Ô Sandro, e essa questão do lockdown, você acha que seria em Santos prioritariamente, ou isso as outras cidades da região também adotariam como forma de integração mesmo da região metropolitana? Porque um problema que atinge uma, fatalmente acaba atingindo as outras em menor proporção. O ideal era que fosse uma decisão regional, até para a gente facilitar esse tipo de gestão, porque, por exemplo, para ser bem prático, não adianta nada Santos tomar essa medida e São Vicente não, sabe? Porque isso é muito complicado, né? E assim, a gente precisa ver qual vai ser a reação dos prefeitos. Eu imagino que vai ter uma reunião do Condesv, que o Rogério Santos também é o coordenador, é o presidente, né, do Conselho de Desenvolvimento aqui da região metropolitana da Baixada Santista, e a gente precisa ter uma política unificada para enfrentar esse desafio, porque infelizmente, a gente já teve alguns exemplos que vão na direção contrária. Um deles, por exemplo, é a questão do fechamento das praias. A gente teve casos que Santos fechou e Praia Grande não, no final do ano, né? Enfim, então, isso é muito ruim e acaba confundindo ainda mais a população, né? Não tenha dúvida, até aproveitando isso que o Sandro falou na matéria do Maurício e do Ronaldo, né, lá em A Tribuna, e o prefeito falava exatamente isso aí, que quando a ocupação de leitos UTI e Covid atingir por volta de 80%, seria a meta, né? A triste meta aí imposta pelo prefeito Rogério Santos. E ontem, né? Ontem que eu digo, ontem, quarta-feira, o índice estava em 74%. É um pulo. É um pulo diante do crescimento exponencial que está tendo em relação aos leitos. Inclusive, tem uma fala dele aqui. Em 14 dias tivemos um aumento de 60% na ocupação. É como uma torneira. Você abre novos leitos, o Sandro falava agora. Você abre novos leitos, mas se o ralo for maior, como é hoje, a água vai embora. E chegamos num ponto em que está difícil abrir leitos. Faltam profissionais e insumos. E são insumos caros, né? Porque não são... É o respirador, é o espaço, enfim. Você tem que, de repente... E o pior, Sandro, não sei se também tem esse outro lado, né? Você tem, de repente, que adaptar novos espaços, de repente você reduz outros espaços que serviriam para outras doenças também, claro. Você tem que dar prioridade para que está em voga no momento, infelizmente. Claro, não, exatamente. E a gente está num cenário de guerra, Ted, assim, para ser bem claro, que muitas pessoas ainda, eu acho, que ainda não têm essa compreensão, apesar de todo o esforço da imprensa em noticiar, em levar esses dados, mas ainda algumas pessoas ainda acho que não têm noção da gravidade da situação. Tanto é que eu acho que, como uma medida extrema, agora é uma opinião, não é informação, para deixar claro. Eu imagino que o prefeito anuncie, por exemplo, o cancelamento das consultas eletivas nas policlínicas. Como tinha acontecido ano passado, inclusive. Né? Exatamente, porque assim, as cenas das UPAs, cada vez mais cheias, são muito grandes. As UPAs não estão dando conta do recado. E você causa uma aglomeração grande de pessoas, né? Você acaba causando. Porque assim, você reúne na UPA desde aquele paciente que está num estado mais grave, né? Que chegando, por exemplo, numa falta de ar, mas até mesmo aquele que está com sintoma mais leve. Você acaba misturando todo mundo. Então, tá uma questão emergencial, eu imagino que o prefeito possa haver essa determinação, né, de suspender as consultas eletivas para abrir as policlínicas que estão próximas às comunidades, aos bairros, né, enfim, para que os pacientes possam ter esse atendimento inicial, né, e acaba causando esse desafogo aí das unidades de pronto atendimento.
Não, você ia perguntar? Ô, Sandro, eu queria repercutir uma outra questão com você aqui, que foi um material aí que começou a circular agora pela manhã, de que o Tenente Coimbra, né, o deputado estadual Tenente Coimbra aqui da nossa região, afirmando taxativamente que o governo de São Paulo cogita não reabrir o IML de Santos, né, o que seria muito grave, porque está fazendo um ano, né, que o IML está fechado, enfim, e os moradores que necessitam de serviço se deslocarem para o IML de Praia Grande. Sandro, o que você tem de informação sobre isso, assim, que dá para desprender disso? Porque isso é um drama que já vem de algum tempo, né? E sem uma solução. Atualmente, Rapaz, a gente até tentou pedir uma nota para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não recebemos até o momento para falar sobre o assunto. Realmente, essa questão do ML aqui na Baixada Santista como um todo é vergonhosa e lastimável. E é uma falta de respeito muito grande, né? Não somente para aquelas pessoas que acabaram perdendo algum ente querido, né? E até mesmo para aquelas pessoas que precisam fazer aqueles exames de corpo de delito, fazer algum exame específico, né? Enfim, então isso é muito complicado. E eu lembro, assim, até um dado curioso, porque no caso aqui de Santos, teve um caso que repercutiu nacionalmente, que foi a morte do ex-presidenciável Eduardo Campos, né? Naquele trágico acidente aéreo ali no Boqueirão, né? Em 2014. E naquela ocasião o IML de Santos estava fechado. E eu estava cobrindo ali pela tribuna, ali no Palácio José Bonifácio, né? No Palácio Municipal. E ali reuniu uma infinidade de jornalistas do país inteiro. E o pessoal ficou abismado com aquela situação. Falou, poxa, como é que Santos, uma cidade conhecida, uma das principais aqui do estado de São Paulo, estava com o IML fechado, né? Então é algo muito complicado. A gente, há tempo atrás, era o IML de Praia Grande, que ficou anos fechado também, centralizando o IML, as atividades no IML de Santos. E isso é um problema crônico, porque assim, a gente tem uma falta muito grande de profissionais, de médicos legistas. Para vocês terem uma ideia, né, a Câmara de Guarujá ela montou uma comissão especial de vereadores justamente para tratar desse tema, porque o médico legista, eu acho que ele só vai 2 vezes por semana lá no IML de lá. E esses médicos nem são daqui, parece que eles são oriundos de São Paulo para que a coisa não degringole de vez, né? Então é algo muito preocupante se isso realmente for confirmado, né? Porque o IML de Santos ele já está fechado há mais de um ano, né? Isso. E naquela ocasião que foi fechado, né, a justificativa era por causa das chuvas, né, as grandes chuvas e tal, cada hora tem uma desculpa. Só que as chuvas foram lá em março, né? E havia também, Sandro, uma expectativa, isso eu acho que também, não sei se passa, fora os problemas estruturais, e como disse o Tenente Coimbra, os problemas políticos também, segundo ele aponta problemas políticos para não reabertura do IML, havia aquela ideia de se abrir o IML lá na Bernardo Brown, se eu não me engano, que é num local, inclusive, bastante adensado. No estuário, né? Com residências, oi? No estuário, né? Isso, no estuário, perto é uma rua que sai na Avenida Portuária, e aqui houve protestos, houve uma grita geral e acabou... Isso não foi pra frente. Eu nem sei se você tem alguma informação a respeito disso, como é que isso tá, isso continua mal parado também, né? Não, eu acho que não teve evolução nenhuma, viu, Ed Anderson? Ainda continua na mesma. Mas para vocês verem que o ML não é uma questão isolada, que nem a Polícia Técnico-Científica, né, que abrange essa parte do IML, né? A Polícia Técnico-Científica fica numa sala totalmente improvisada ali no Palácio da Polícia, que está caindo aos pedaços, né? Chegando ao ponto até de haver um pedido judicial para interdição daquele prédio. Inclusive foi publicada a licitação, né, do Palácio da Polícia, né, vamos ver se sai, né? Exatamente. E assim, a Polícia Científica, existe uma tramitação, até quem está articulando isso é o deputado estadual Paulo Correia Júnior, para que a Polícia Científica possa ficar numa área ali do Museu de Pesca, ali na ponta da praia, né? Então, porque parece que tem uma área ali grande, sobrando, assim, que não ali tem tinha nada. A Polícia Florestal também, não tinha, se eu não me engano, ali perto? Sim, exatamente.
Então, assim, para ver que essa questão do ML, o descaso, a falta de investimento da polícia científica, né, não é algo isolado, né, é algo que a gente já vem enfrentando aqui na região há muito tempo, né. Você vê, para ter uma ideia, Anderson, antes da tua próxima pergunta, só a respeito dessa coisa do Instituto Criminalística, eu lembro, da Polícia Técnico-Científica, melhor dizendo, eu lembro quando aconteceu aquele caso do elevador lá que caiu no edifício Tiffany, na Vila Belmiro, lá na Rua Guararapes, que matou uma família de 4 pessoas, né? Uhum. Que até agora, inclusive, não se tem uma conclusão da história. Eu me lembro que toda a análise foi feita no Instituto de Física, né, lá em São Paulo, né, da polícia. E havia muita... Claro, aqui foi feito a parte final, né, o laudo, essa coisa toda. Mas olha, para completar, Sandro, ainda tem essa coisa além da falta de condições, ainda tem aquela coisa do ciúme, sabe? O de São Paulo lá tá fazendo e o de Santos não tá fazendo. Ainda tem isso para completar essa parte da falta de estrutura, viu, Sandro? Sim, exatamente. Eu lembro que certa vez eu entrevistei o Eduardo Becker, que é o presidente do sindicato dos peritos, né? Uhum. E até a pergunta que eu fiz para ele, assim, até pode parecer boba, né? Mas muita gente, a gente está acostumado a ver aquelas séries norte-americanas, os CSI, que os caras têm toda aquela infraestrutura, né? Uhum. Realmente é coisa de filme, né? É verdade. Assim, né? Porque, assim, para você ver, até por conta da falta de insumos, algumas perícias não conseguem nem ser feitas aqui em Santos. Por exemplo, a análise de drogas apreendidas, uhum, né, pela Polícia Civil. Muitas vezes isso é inviabilizado, entendeu? Então é bem complicado essa situação. Diga lá, Anderson. Não, eu queria, para fechar com o Sandro, eu queria que ele comentasse assim, a nota que abre a coluna dia a dia, que ele toca com tanta propriedade aí na tribuna, né? Uma entrevista que ele fez com o Guilherme Estrela, né? A respeito da questão da unidade de negócios da Baixada Santista da Petrobras. Ano passado, quando eu fiz o caderno por Região em Pauta da tribuna, o diretor da unidade de negócios, né? O João Ricardo Lafraia, ele garantia que a saída do pessoal daqui para o Rio não era significado de que a unidade de negócios da Baixada Santista fecharia, a unidade da Petrobras aqui na Baixada fecharia. A justificativa é que a questão porque muita gente vinha do Rio e tal, por causa do deslocamento e tal, isso não seria significado de uma retirada da Petrobras aqui da Baixada Santista. Só que o que se vê, naturalmente, é o inverso disso, né? Você vê que as operações parece que vão minguando, enfim. Queria que você comentasse um pouco dessa conversa que você teve com o Guilherme Estrela aí e o sentimento que você tem com relação à presença da Petrobras aqui na região. Então, Anderson, esse é um importante aspecto aí que você tocou, né, que precisa do envolvimento maior da classe política regional. Eu lembro que em junho do ano passado eu recebi essa informação e eu publiquei uma matéria extensa lá no jornal A Tribuna falando isso. Que o sindicato, inclusive, estava em um curso, né, Sandro, se manifestando a esse respeito, né, também, né, o sindicato dos petroleiros. Exatamente. Então, foram 937 trabalhadores que são lotados nessas plataformas de petróleo e gás aqui da Bacia de Santos. Hoje eles são lotados aqui na unidade de negócio de Santos, que é a sede administrativa é ali naquele prédio do Valongo. E eles foram transferidos para o Rio de Janeiro. Só que assim, a gente vê com um pouco de desconfiança esses argumentos da Petrobras, porque assim, a gente vê uma série de promessas, de expectativas que foram realizadas, previsões de investimentos que estavam aqui na região e não foram concretizados. Por exemplo, o prédio da Petrobras ali no Valongo, vocês devem se lembrar que a ideia inicial era fazer 3 torres, e no final das contas só uma acabou sendo construída de fato. Para sorte deles. Exatamente. E aí a gente também tem uma outra questão. A Petrobras ela fez um grande investimento milionário na reforma ali de hangares no aeroporto de Itanhaém. E porque esses trabalhadores das plataformas, eles embarcavam de Itanhaém até as plataformas. Só que há mais de um ano, por uma decisão política da Petrobras,
eles começaram a embarcar a partir do Rio de Janeiro. Então, você imagina só, a pessoa que mora da região, ela pegava um carro, um ônibus, ia até Itanhaém, e de Itanhaém ia para a plataforma. Com essa mudança agora da Petrobras, o que acontece? A pessoa ela vai daqui até São Paulo, de São Paulo pega um avião para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vai de helicóptero do aeroporto de Jacarepaguá até que beleza. Até as plataformas, né? Ou seja, mudou muito a vida dessas pessoas. E assim, o Guilherme Estrela ontem, né? Ele foi bem claro, porque a Petrobras ela já tem sinalizado que ela pretende vender as refinarias que estão fora do eixo Rio-São Paulo, porque não seriam tão lucrativas. Então, a ideia seria manter as refinarias locais, né, aqui de São Paulo, Rio, como, por exemplo, a Presidente Bernardes, que fica aqui em Cubatão, e você ficaria mais fácil de centralizar. Porque, assim, até para a gente fazer um recorte histórico importante, né, praticamente a Petrobras ela só olhava para a bacia de Campos. A Bacia de Santos só tinha um campo que era pouco explorado, que era o de Merluza, enfim. E quando foi descoberto o pré-sal, né, que é a maior reserva petrolífera que foi descoberta no Brasil nos últimos 50 anos, eles resolveram dar o devido peso e criaram essa unidade de negócios. E até o Guilherme Estrela, nessa entrevista que eu fiz, ele foi muito claro, olha, a gente recebeu todo o apoio da prefeitura daí da cidade, na época, fazendo uma referência ao ex-prefeito João Paulo Papa. Então, ele foi muito feliz, assim, em ter falado que não faltou apoio por parte da cidade, né? Mas ele fez esse alerta. Diante dessa lógica que está aí da Petrobras, é muito provável que a unidade de Santos esteja com os dias contados, né? Por esse motivo, que é importante essa mobilização da classe política regional, dos nossos deputados, enfim, para que a gente não perca isso, né? E você vê que qualquer alteração no rumo da Petrobras, isso causa uma celeuma danada. Haja vista a coisa de um mês atrás, um mês e pouco atrás, das ações, né, por conta da interferência do governo federal, etc. Então, qualquer tipo de medida, ela tem que ser muito bem pensada e as consequências dela serem muito observadas. E aí entra o papel da representação política na nossa região para poder preservar os nossos interesses, né, Sandro? Com certeza. E até porque, Anderson, a gente tem que lembrar que muitos empreendimentos, muitos projetos começaram a sair do papel por causa da Petrobras. Um deles, por exemplo, é essa segunda fase do VLT, né, que vai aqui da Conselheiro Nebias até o Valongo. Quando ela foi idealizada, era justamente para contemplar os trabalhadores da Petrobras, né? Porque o ponto final do VLT ali no Valongo seria bem próximo à unidade de negócios, né, a sede. Isso sem contar, por exemplo, hotéis que foram construídos. Em frente, né, Sandro? Quase em frente, né? Exatamente. Então, assim, e toda a expectativa daquele boom imobiliário que a gente viveu aqui na região, né? Sim. Tem o encarecimento de alguns imóveis, valorização de alguns imóveis. Isso foi um efeito que teve muito a ver com essa expectativa criada com a vinda da Petrobras aqui para Santos e para Baixada Santista, né? Inclusive, Sandro, é aquele negócio. Eu lembro quando eu estava em a tribuna, muito tempo que a gente trabalhou lá, parecia até uma pedra cantada e muita gente até desconfiava, olha, esse negócio de pré-sal, não sei não. Acho que quem vai ganhar com isso são os especuladores. É o especulador do mercado imobiliário, é o especulador que vai ganhar por um tempo também, porque vai chegar uma hora que eles não vão ter mais o que ganhar. Então eles vão ganhar o máximo possível, curso de petróleo e gás, que surgiu e acabou. Como você bem lembrou, eu ia falar disso, o hotel que foi construído ali perto do prédio enorme, ali no Valongo também, da Petrobras, enfim. Infelizmente, a gente quando fala, né, na época que isso estava acontecendo, a gente vai, você é pessimista e tal, não é bem assim, mas infelizmente acabou sendo uma pedra cantada por uma série de razões, né, desse fracasso
digamos assim, do pré-sal aqui na região. Sim, e você tocou num ponto importante que eu tinha esquecido de mencionar, Ted, que foi a questão da educação. Quantas pessoas não fizeram cursos de petróleo e gás, cursos técnicos, até esses sequenciais de ensino superior, né, acreditando nessa... Que ia gerar empregos. Que ia gerar emprego como uma oportunidade. Enfim, isso, infelizmente, assim... a gente, assim, eu acho, salvo engano, acho que as universidades nem têm mais esse tipo de curso e tal, né? Porque foi uma desilusão completa, né? E houve uma mudança radical na gestão da Petrobras, né? De 2016 para cá, né? Por conta, depois do afastamento da presidente Dilma Rousseff, enfim, né? Então houve uma mudança radical na direção de investimentos da Petrobras e isso, de uma certa forma... ajuda a explicar essa possível saída da Petrobras aqui de Santos, né? Eu lembro que até você falou dessa coisa dos sindicatos, eu me lembro que foi acho que na época dessa sua matéria, eles foram lá para a porta da unidade de negócio falando desse fechamento todo, aí a Petrobras alegava que era, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, que era uma porcentagem pequena que morava aqui em Santos, que não era uma coisa tentando minimizar essa logística absurda que você acabou de descrever. Pelo contrário, existia uma intenção de investimento, de mais navios, etc., de mais plataformas, né? Você inauguraram não sei quantas plataformas ainda. Vamos combinar? Aquela papagaiada para desprestigiar o discurso do sindicato. Vamos combinar. Não, e até mesmo assim, por uma questão lógica, né, Ted e Anderson, que nem, por exemplo, se você está tirando 1.000 trabalhadores que eram daqui, certamente toda a parte de RH desse pessoal não tem por que ficar aqui. Por exemplo, toda a parte de saúde e segurança do trabalhador. Você não vai ter necessidade de ficar em Santos. Esse pessoal vai para o Rio de Janeiro. Ou o pessoal do Rio de Janeiro vai ser aproveitado, vai acumular isso daí. É por uma questão lógica, né? Não dá nem para... Porque como é que você vai explicar a retirada de 1.000 trabalhadores que eram lotados aqui, né? Sabe? Então é bem difícil, né? Enfim, e isso vai na lógica... não é que a gente esteja torcendo para isso, né? Que a gente preciso deixar isso muito bem claro, né? Mas é que a lógica dos investimentos, de gestão da Petrobras indica para esse caminho mesmo. Perfeitamente. Sandro, a gente queria agradecer demais a tua presença aqui no 3 em Pauta. Aqui estamos de portas abertas aqui, quando for possível você vir pessoalmente bater um papo com a gente aqui, vai ser uma honra recebê-lo, um jornalista aí de primeira, muito bem quisto no meio, bem quisto entre os meios públicos, entre os políticos. Aqueles finais de semana esportivos, do fechamento do esporte também. Também manja de esporte, né? Tá contente, né? Opa, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, tá etc. Demais, Sandro. Tá demais, Sandro. Obrigado mesmo aí pela presença. Boa sorte no teu programa também, na tua empreitada lá na RBA. E estamos aí à disposição. Quando você puder bater um papo com a gente, estamos aí para ouvi-lo. Beleza, Ted, Anderson, eu que agradeço o convite. É uma pena não estar participando aí presencialmente aí com vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. A gente trabalhou muito tempo juntos lá em A Tribuna, no Expresso, né? Sim. Então, agradeço demais. E como todo bom jornalista, a gente tem que jogar nas 11 posições, né? Com certeza. Tem que correr atrás, né? Saber um pouquinho de esporte, de política e tal, né? A gente... o fato de trabalhar mais diretamente com política aí é legal porque e te obriga também a conhecer outros assuntos, né? Isso é importante, né? E é isso, gente. Queria desejar um abraço aí para vocês, boa sorte aí no programa e para os ouvintes internautas se cuidarem aí diante dessa pandemia, tá bom? Até mais, pessoal. Um grande abraço, Sandro. Muito obrigado mais uma vez. E só para esclarecer, o teu programa na RBA, ele é diário? Qual que é o horário? Como é que é o nome do programa? Então, é um programa... Então, dá tempo para vocês ouvirem aí também, não é nenhum concorrente direto. É um programa na Rádio Brasil Atual, das 9 até umas 10 e pouquinho. A gente... a frequência é a 93.3 FM, mas também dá para acompanhar nas redes sociais também, ali na RBA Litoral e também no YouTube, tem um canal com esse mesmo nome.
É isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade. Maravilha, Sandro. Vai falando. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus. Um abraço. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com a Cris, né? Ela já adiantou pra gente que ela vai detalhar um pouco mais daqui a pouco por telefone, mas o negócio tá meio mal parado, ela tá meio enroscado, ainda não começou, viu? Né? Porque parece que havia uma reunião entre os envolvidos na coletiva que antecederia a coletiva, né? Então você vê que é para final o discurso. O secretário de saúde, né? O Cata Preta, os gestores de hospitais, enfim, outras entidades envolvidas, até para poder deliberar a respeito do tema e trazer informações aí, mas daqui a pouco a Cris vai entrar com a gente. Sim. Tem participações aí, Ted? Só citando aqui a Márcia Capelazzo, dando bom dia, o Fernando Passos aqui, bom dia a todos, a própria Cris aqui deixando a sua mensagem, o Gelson da Borracharia Palmares, ali tem na Palmares e ali na Afonso Pena, perto ali da Conselheiro Neves também assistindo, e a Cris falando exatamente o que a gente falava, né? Bom dia a todos e tal, já acontece essa coletiva, né, com o secretário de Saúde e diretores dos hospitais de Santos, até o momento não começou, exatamente, lembrando que essa coletiva não seria só da Secretaria de Saúde, eu comentei, o Anderson e eu comentamos isso no início, teria a Secretaria de Saúde, teria os gestores, como o Anderson lembrou, e o pessoal ligado aos hospitais de Santos que são diretamente atingidos com isso, pois as internações acontecem nos hospitais e os espaços, como a gente conversou bastante durante esse programa, chegam a um nível que demonstra absoluta preocupação e à beira do colapso. Né? Enquanto a Cris não entra com a gente, queria dar um pitaquinho de futebol, pode ser? Sim, pode. Vamos lá, ontem Copa do Brasil, né? Teve a sequência da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou do Salgueiro 3-0, né? Passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Gol no finalzinho, né? Teve 2-0, fez um gol no finalzinho. Exatamente, só que a notícia principal do dia é a classificação do São Lourenço, né? O São Lourenço que ganhou 2-0. 2-0 e vai ser o adversário do Santos na próxima pré-fase. Aí já é pré, né? Porque o Santos tá lá na pré-pré, né? Na pré-pré agora tá na pré, né? Que tem a pré-pré-pré, depois tem a pré-pré e depois tem a pré. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Brasil, né? Acho que é 5 e 12 de abril. Isso, é na semana do dia 5, o primeiro jogo, exatamente. Porque a Conmebol divulgou aquela artezinha, né, do jogo, que falava semana do dia 5 e semana do dia 12. Eu só preciso confirmar. Acho que o primeiro jogo é na Argentina, o segundo jogo é na Vila. Isso. Agora eu tava na dúvida, acho que é isso mesmo. Eu tava na dúvida se não era o contrário, mas acho que é isso mesmo. Mas as datas são essas mesmas. Semana do dia 5, semana do dia 12 de abril. Provavelmente, aí fica a dúvida se vai ser na terça, na segunda, com certeza não vai ser na terça ou na quarta, provavelmente. Daí fica a dúvida se o SBT vai querer o jogo do Santos ou se a Fox vai querer o jogo do Santos, né? Lembrando que o SBT transmite os jogos às terças-feiras e a Fox transmite o jogo às quartas-feiras. Aí é uma questão de acerto entre as emissoras para que seja feito o calendário, fora o jogo do Facebook, né? Exatamente, que é as quintas-feiras, né? Exatamente. Também, eu acho que não vai calhar, mas pode ser. E só complementando, trazendo uma historinha, né? A gente falou muito do Gabigol na segunda-feira, tal, sem noção, etc. Na Argentina tá uma polêmica grande aí por conta do filho do Riquelme, né? O Juan Riquelme, que hoje ele é vice-presidente do Boca Juniors. O filho dele... filho é vice-presidente? Não. O Riquelme é vice-presidente. O Riquelme é vice-presidente, que susto. Teve o Superclássico no fim de semana, Boca e River na Bombonera. E o filho do Riquelme, ele teve numa excursão com um grupo de amigos em Cancún, onde 44 pessoas acabaram contaminadas com a Covid-19. E ele foi lá assistir o jogo do Boca Juniors. Tal. Parabéns, então, tá uma polêmica gigante em cima do Riquelme, chamando ele de insensível, etc. Porque na Argentina eles estão fazendo tipo final Libertadores, estão liberando convidados de cada clube, grupo seleto de convidados, põe a pulseirinha e tal, e vai pra lá. E o filho do Juan Riquelme tava lá participando e certamente com potencial de contaminação grande. Caramba. Embora a Argentina esteja numa situação menos ruim que o Brasil, ainda assim é uma preocupação também na Covid. Então o Riquelme, o filho dele, estão sendo muito, muito, muito criticados, até porque o presidente do Boca Juniors saiu recentemente de uma internação. E o Miguel Ángel Russo, que é o técnico, ele é grupo de risco, que ele teve câncer, etc. Então, uma situação bem complicada na Argentina, bem do lado aí, que sirva de exemplo para os brasileiros que querem voar
né? Com o futebol aí, né? Futebol Aerolíneas CBF, né? Sim. A CBF quer fazer um campeonato cigano, itinerante. A CBF, a Federação Paulista. Onde eu falei CBF, entenda-se Federação Paulista. Quer fazer, mas tá difícil. Deixa só uma curiosidade a respeito disso do filho do Riquelme. O Soteldo, ele não voltou com o Santos da Venezuela, né? Quando o Santos jogou terça-feira, empatou com o Deportivo Lara 1-1, se classificou para a nova fase da Libertadores, diferente do São Lourenço. E o Soteldo fez o gol do Santos e ganhou uma folga, né? Ficou lá na Venezuela e tal, e muita gente até criticou sobre isso. Agora, eu fiquei na dúvida, porque chegaram a comentar que viram fotos dele lá, se divertindo, numa área mais rica da Venezuela. Até o pessoal brincou, foi, todo mundo tá acostumado a uma imagem da Venezuela um pouco mais, não tão bonita, não tão mais pobre, né? E viram a casa. Eu até fiquei na dúvida se as pessoas não estavam confundindo com uma outra imagem que também era tão irresponsável quanto o Soteldo estava, num barco, não sei se você lembra. Estava num barco, se divertindo. Então, não sei se as pessoas fizeram confusão, porque eu não vi essas imagens também. Mas ficou a preocupação de, puxa, o Soteldo ficou na Argentina, na Venezuela, e houve com esse problema todo de Covid, quer dizer, de repente ele poderia ter problemas lá também, enfim, por que ele não voltou? Claro, a gente entende também o lado do jogador, né, também, de estar no país dele, curtir um pouco, né? Mas é complicado. No momento que a gente vive é complicado quando alguém toma esse tipo de atitude. Diga lá, Anderson. Você tá... E o São Paulo que anunciou o Miranda ontem, né? Opa! O São Paulo vai fazer um time de Master. Oficialmente o Miranda, né? Ele que muito tempo na Europa, jogou na Inter, jogou no Atlético de Madrid e tal, jogou Copa do Mundo, né? Aquela Copa do Mundo saudosa, só que não de 2014, ele estava naquele grupo, né? Pois é. E o São Paulo anunciou ontem oficialmente o Miranda, o zagueiro Miranda, tinha anunciado 36 anos, né, então, Miranda. O Orejuela, né, o lateral direito anteontem. Tá aí o São Paulo se armando aí, o time do Hernan Crespo precisa realmente, porque realmente tá complicado, viu? Apesar do Miranda, tomara que ele esteja bem, porque ele já veio para encerrar a carreira. Exatamente. Tomara ele é um jogador que sempre levou a sério o futebol. Vamos aguardar que continue sempre assim. E na linha temos Cris Carvalho, direto lá do auditório da Secretaria de Saúde de Santos, lá no Tribuna Square, quarto andar do Tribuna Square, lá no centro de Santos. Tudo bem, Cris? Nada de coletiva por enquanto? Bom dia, Ted. Bom dia, Anderson, Marcelo, a todos que estão acompanhando o 3 em Pauta pela Rádio Ômega. Pois é, eu estou aqui no auditório, né, como você falou, mas até agora nada de coletiva. Toda a imprensa já está aqui no local e as mesas estão todas lá aguardando os nossos entrevistados, né? Na coletiva vai estar o secretário de Saúde, Dr. Adriano Catapreta, representantes dos hospitais, como o Ademir Pestana, da Beneficência Portuguesa, Santa Casa, Hospital Vitória, infectologistas, Dr. Stanislau e também o Dr. Marcos Caseiro, e mais algumas pessoas representando a área de saúde. Porém, até agora, pelo que consta, estão em reunião com o secretário e ainda não começou a coletiva. Ô Cris, provavelmente essa reunião é para afinar o discurso, né? Para poder todo mundo falar de forma uniforme, né? Evitar qualquer tipo de ruído, né? Acho que essa é a razão dessa conversa preliminar antes da coletiva, né? Exatamente, deve ser isso. Quando eu cheguei, alguns representantes de hospitais ainda não haviam chegado no local, então, assim, estão chegando, já chegaram, pelo que eu sei, já chegou todo mundo, mas ainda estão lá em reunião com o secretário. A gente vai ficar aguardando e qualquer informação eu entro em contato com vocês ou amanhã a gente faz um resumo do que aconteceu hoje na coletiva. Sem dúvida, Cris. E eu confesso que eu não conheço o auditório, é um espaço grande? Como é que estão essa coisa dos protocolos aí? Não, é uma sala pequena, tem as cadeiras dos jornalistas estão distanciadas, teve uma limitação, né? Não sei exatamente quantos colegas de imprensa tem aqui, mas assim, está bem separado, não é uma sala muito grande, mas todo mundo seguindo os protocolos, todo mundo de máscara, distanciamento, tá tudo ok. Pelo andar da carruagem, o programa vai se encerrar e a reunião não vai ter terminado, sequer a coletiva vai ter começado, mas certamente a Cris acompanhando lá vai trazer tudo pra gente amanhã no 3 em Pauta, nas redes sociais gravadas, enfim, tudo isso. Cris, a gente queria te agradecer, desejar bom trabalho aí, estamos à disposição. Qualquer coisa,
entre em contato com a gente, tá bom? Pode deixar, eu vou passando. Obrigada a todos, um bom dia para você, um bom dia para o Ted, Marcelo, a todos os ouvintes, e amanhã eu estou aí no 3 em Pauta, a gente vai estar falando de saúde também. Maravilha, um beijo, Cris. A todos. Um grande abraço, viu? Bom trabalho. E só para completar, Cris, a presença do prefeito Rogério Santos também é aguardado ou não? Ou é só o pessoal da saúde? Não, o prefeito não vai estar. Tá, maravilha. Somente então, só o secretário de saúde mesmo. Isso. Maravilha. Então tá feito, Cris. Muito obrigado mais uma vez. Um bom trabalho. Nada, até mais. Até amanhã. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Maravilha. Como diz o outro, né? Coletiva foi feita para atrasar, né? Exatamente, então, né? é como eu sempre digo, o jornalista tem a obrigação de chegar antes do horário da coletiva, como a Cris bem fez. Só que a coletiva pode atrasar, o jornalista não. Com certeza, né? Mas é bom por outro lado que dá a oportunidade de trocando ideias ali, claro. Um bastidor aqui, ali, acolá, tava conversando, enfim. Não, então mas colhendo questões, colhendo dúvidas, né? Aliás, vamos combinar, né? Eu tava falando isso do Fora do Ar também, essa coisa do afinar o discurso, né? Com certeza essa reunião é para isso, como você bem conversou com a Cris. É que o negócio acho que tá tão em cima da hora que acho que eles não tiveram tempo mesmo de conversar, tiveram que conversar agora, porque o negócio tá muito dinâmico, tá tão né? intenso. Tá muito, como diria um ex-diretor do Santos, eu até digo quem é o Francisco Lopes, futebol é dinâmico, a saúde também, é muito. Cada dia você tem uma novidade, você tem dados novos, você tem leitos de UTI, número de leitos de UTI sendo ocupados a cada dia, com mais gente, você tem, infelizmente, mortes e casos de Covid crescendo a cada dia, então o dinamismo dessa história infelizmente pelo lado triste, né? Pelo lado triste tem essa, e acho que com certeza tem essa dúvida. E até aproveitando, a gente tá falando muito de saúde, a gente tem aquele recadinho famoso do Célula Mater, né? Tem aquele recado famoso do Célula Mater voltado à mulher, né? Nesse mês de março, que não só o Dia da Mulher, Semana da Mulher, e por que não o Mês da Mulher, e a Cris Carvalho tem uma mensagem para vocês sobre isso. No Mês da Mulher, o Célula Mater criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Tá aí o recadinho da Cris sobre a mulher, né? Sobre a saúde da mulher. Esse recadinho diário que a gente tem nesse mês de março, que mais do que o Dia da Mulher, como eu disse antes, é a semana, do que a semana, do que o dia, do que a semana, é o mês da mulher. Exatamente. Até de ter uma notícia aí que saiu agora há pouco aí, que gera preocupação em quem mais gosta de futebol. A gente falou tanto de internação de Covid, aliás, é o que a gente mais fala todo dia. É o seguinte, que o Branco, lateral esquerdo, campeão em 94, também foi às Copas de 90 e 86, ele está internado aí com Covid, né? Ele tem 56 anos, ele está com quadro de Covid, é internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. A informação, inclusive, foi uma matéria do G1, como outros sites já deram. O coluna do Anselmo Góes, do Globo, já tinha antecipado essa notícia. E o hospital não... É até curioso, porque geralmente quando a pessoa é conhecida, a pessoa é pública, o hospital costuma divulgar. Mas é a opção da família também. Pode ser isso. Aqui não fala, por isso que eu me espantou. E o Branco tem um quadro de comorbidade, ele é obeso, sim, tem uma série de questões. Depois que ele parou, ele engordou. Exatamente. Então fica aí a torcida, né? Torcida para que o Branco lá, a bomba santa, né? Né? Aquele gol contra a Holanda em 94, eu acho que quem viu não esquece, né? Não esquece. Salvou o desvio do Romário, né? Aquela. Sim, aquela. Assim, né? Pra poder a bola poder desvio, passar. Ainda nem um desvio, ele tirou o corpo. Tirou o corpo, né? A bola não bater nele, enfim. Fica aí o desejo de pronto restabelecimento pro Branco. E até completando essa notícia do Branco, aliás, 10 anos depois, ele nasceu completar, 10 anos depois ele era coordenador da seleção de base, nas equipes de base da seleção, o técnico era o Ricardo Gomes,
que a seleção, infelizmente, acabou não indo para a Olimpíada naquela ocasião com Robinho, Diego, Alex, enfim, uma seleção muito forte. E até, segundo o Globo Esporte, ainda sobre o Branco, ele foi um dos infectados pelo vírus em recente viagem da seleção brasileira sub-18. Ao menos outros 5 integrantes da delegação que viajou a Recife para período de treinos e amistosos no centro de treinamento do Retro UFC testaram... Adversário do Corinthians. Oi? Adversário do Corinthians. É verdade, fase. Que eliminou o Brusque, né? Uhum. Brusque, inclusive, sabe quem financia o Brusque? Né? Quem? O homem da Havan, Luciano Hang. Luciano Hang? Ele é o homem do Brusque. E ainda de acordo também com o Globo Esporte, né, a CBF aí acompanha e monitora caso a caso, né, falando da seleção, mas todos apresentam boa recuperação e estão isolados, mesmo aqueles que testaram negativo no retorno da viagem. Como disse o Anderson, pronto restabelecimento ao Cláudio Ibrahim, né, que é o nome do branco, para quem não sabe. Cláudio Ibrahim Vaz Leal, né? Cláudio Ibrahim Vaz Leal. Eu falei de cabeça. A gente programa terminando aqui, caminhando para o final, mas antes queria prestar um serviço para vocês aqui a respeito das estradas, né? Da Ecovias, né? Me diga, antes de você falar, as estradas estão vazias. Não. É isso? Não estão. Então pode falar. As rodovias que compõem o sistema Anchieta Imigrantes têm tráfego normal, o tempo está encoberto e a visibilidade é boa nos trechos, né? O sistema Anchieta Imigrantes opera na operação tem operação normal, 5x5. Para descida, motoristas utilizam a pista sul da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida é feita pela pista norte das duas rodovias. Até por conta disso, essa informação é importante, porque na madrugada teve um acidente com um caminhão. Deixa eu até achar aqui. Um instante só. O caminhão bateu em algum carro? Então, na verdade foi o seguinte. Foi na Cônego, né? Esse acidente que eu vou falar. No sentido Guarujá, do quilômetro... tinha lentidão do quilômetro 264 ao 236, isso no começo da manhã. Por conta de um acidente, uma carreta na altura do quilômetro 256, que ela teve derramamento de soja na pista, né? Isso dá um trabalho. Aí a faixa ficou interditada, depois foi liberada no momento do trânsito, então tá normal no sistema Anchieta. É um trabalho porque tem que limpar a pista para não haver derrapagem, né? Que os carros não derrapem. Essa informação é do Cubatão 1000 Grau, nosso amigo que sempre colabora com a gente. Muito bem. Maravilha. Então chegamos ao final de mais um 3 em Pauta aí com o oferecimento do Célula Mater, né? Presente quando você mais precisa, o laboratório que disponibiliza vários tipos de exame, de teste para você, incluindo, claro, o teste da Covid-19, né? E lá, Bernardino de Campos 50, que é a sede uma das sedes, né? Eu falo uma das sedes porque ele tem várias filiais, né? E várias especificidades, né? Até para faixas etárias, enfim. O Célula Mater, como diz o slogan, ele está presente quando você mais precisa e patrocina o 3 em Pauta, que hoje trouxe muita informação, muita análise. Nesta quinta-feira. Não sei se você já viu, tem um outdoor do Célula Mater na Glicéria ali, que é um jogo de forca. Não, você tem que completar as letras aí pra poder... É mesmo? Dizer qual é a palavra ali. Tá bem legal. Esse eu não cheguei a ver ainda. Ali, vou perguntar isso pro Dr. Carlos amanhã. Bem legal. O Dr. Carlos, inclusive, estará amanhã no 3 em Pauta, né? O Anderson vai ganhar aquela folguinha dentro do nosso revezamento. E amanhã estaremos, a Cris Carvalho e eu, com o Dr. Carlos falando, dentre outros assuntos, desse outdoor que eu fiquei curioso agora. Depois vou dar uma olhada, ainda não vi. Não vale a pena dar uma olhadinha lá. É sempre... A publicidade da Baixada Santista aqui é muito boa, assim, tem umas campanhas muito legais, assim, que você fica olhando... Poxa, mas o que será que ele quer dizer, né? Sim. Intrigando a gente e tal, e depois vem a revelação do que é, assim, acaba sendo algo muito legal. É verdade. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por participarem, por mandarem seu recado, por acompanharem, por deixarem a gente mais uma vez entrar nos lares de vocês. E amanhã a gente volta, eu não estarei aqui, estará o Ted e a Cris com mais um 3 em Pauta aqui na Ômega Web Rádio. Marcelo, obrigado também. Ted, partiu? Partiu, aquele abraço quintou hoje. Aquele abraço pessoal, um abraço a você, Anderson, um abraço ao Marcelo Dias, nosso grande e emérito diretor-geral da Rádio Ômega. Comandante em chefe? Comandante-chefe também é boa, hein? Isso é boa. Eu fui diretor-geral, tá lá no site. Aliás, no site, quem não viu ainda o site da Rádio Ômega, que pode ser ouvido a Rádio Ômega por lá também, você pode conferir todo mundo que faz parte
da equipe da Rádio Homem, os apresentadores. Minha fotinha ficou legal ali. Oi? Minha fotinha ficou legal. Ficou legal? Ficou legal. A minha também ficou. A camisa combinou bem. Depois vocês vão ver lá, eu não vou dar spoiler, porque o pessoal pode frequentar o site da Todo mundo da ficou Omega. legal naquela foto. Opa, então tá certo. E lá no fim tá lá o Marcelo Dias, nosso querido diretor-geral, que, como eu disse ontem, é sempre bom lembrar. Grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.